Fala galera, tudo bem? Me chamo Leonardo Machado e hoje, aqui no canal Papo com o Léo Careca, a gente vai acompanhar a entrevista do Walter Minhoca, a primeira parte da entrevista com o Walter Minhoca, né? Na qual ele fala muita coisa bacana aqui pra gente, tá? Ele que atuou no Flamengo aí na temporada de 2006, vocês vão poder acompanhar com exclusividade aqui no canal Papo com o Léo Careca, valeu? Não dá mole, se inscreve no canal, deixa teu like no vídeo e compartilha com os amigos pra gente poder fazer muito mais entrevistas e muito mais coisas bacanas aqui no canal, valeu? Vamos pro vídeo. Falar um pouquinho, assim, você já era muito conhecido em Minas, né? Sempre teve o seu nome muito vinculado em Minas, mas em âmbito nacional você ganhou muita projeção quando você veio para o Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. Queria que você falasse um pouquinho da sua passagem pelo Flamengo, foi curta, mas eu queria que você falasse um pouco para a gente de como foi para você, do que significou isso na sua carreira. Então, Léo, tem. Às vezes as pessoas aí fora, eu não acredito muito nesse ditado, não. Tem gente que fala assim que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu falo assim, Deus não escreve nada torto, ele sempre faz as coisas certas. Mas na verdade, quando eu fui para o Flamengo, curiosamente, eu tinha uma proposta, na época o São Caetano estava na primeira divisão também. Eu tinha uma proposta para ir para o São Caetano e em questões financeiras era o mesmo valor. E eu, por incrível que pareça, eu queria ir para o São Caetano. Por ser um clube que pagava em dia, estava tudo certinho, por mais que não era um time que tinha a camisa e o peso que tem a camisa do Flamengo, e coisa que eu, para te falar a verdade, por mais que eu estava inserido no meio de futebol, eu não tinha tanta noção. Lógico que eu sabia que o Flamengo era um time grande, mas eu não tinha tanta noção de que de fato era o Flamengo. E eu, na época, eu era do Cruzeiro, né? O presidente Zezé Perrella, naquela ocasião, eu falei com ele que eu queria ir para São Caetano e ele faltou me matar. E ele falou assim, se você for para São Caetano, você vai voltar para Ipatinga, você vai ficar em Ipatinga. E acabou que eu fui meio que na pressão, meio que empurrado mesmo, porque igual eu te falei, em números, vamos falar assim, financeiramente era a mesma coisa, de salário, de tudo. E acabou que eu falei assim, não, para Ipatinga eu não quero voltar, eu quero sair, eu quero vestir a camisa de um time grande, eu quero jogar uma Série A de brasileiro. E fui. E graças a Deus eu não arrependo não, porque como você falou, cara, para mim, por mais que aqui em Minas eu já tinha jogado no Cruzeiro, já tinha jogado no América, principalmente em Ipatinga com a campanha que nós fizemos aí em 2005, 2006, a gente ficou bem conhecido. Mas de fato, depois que eu fui para o Flamengo, minha vida mudou totalmente nessa questão de ser reconhecido mesmo, hoje as pessoas falam, eu fiquei muito tempo no Ipatinga e muito mais tempo ainda no Cruzeiro, só que hoje as pessoas me reconhecem mais por 5 meses e meio que eu fiquei no Flamengo. Então, assim, e eu tenho costume de falar que depois que eu saí do Flamengo, que de fato eu fui saber o que era o Flamengo. Porque de fato a gente não consegue ter noção, dimensão daquilo que era o Flamengo. Então, eu agradeço muito a Deus por isso, na verdade, como eu falei, né? Eu sei que teve um propósito para isso, teve um propósito de Deus para isso na minha vida e depois de um tempo que eu fui saber e reconhecer, na verdade, o que Deus quis fazer comigo nesse lugar, nessa cidade. Antes do Flamengo, tu falou que teve na época uma proposta também do São Caetano, mas antes disso aí, tu já teve a oportunidade de sair para um grande clube de camisa no Brasil, ou foi a tua primeira oportunidade de sair para um time mais visto, foi essa no Ipatinga aí? Então, como eu te falei, né, eu subi para o profissional aqui no Cruzeiro. Eu era das categorias de base do Cruzeiro, então eu tive minha primeira oportunidade como profissional no Cruzeiro. E depois que a gente, com o Cruzeiro, fazendo a parceria com o Ipatinga, eu acabei indo para Ipatinga. Então, assim, eu já tinha presenciado, vivenciado, na verdade, essa experiência num time grande como o Cruzeiro. Só que, assim, modéstia à parte, vamos falar assim, o Flamengo é muito maior. Onde que eu falo para você, assim, a gente consegue ter uma dimensão do negócio, depois mesmo que a ficha cai, é onde que muitas das vezes eu já contei o arrependimento de eu ter pedido para ir embora, porque depois, de fato, que eu fui ver, falei, cara, o que eu fiz na minha vida? Então, assim, porque uma coisa é quando
a diretoria parte até você, o treinador chega e fala, não quero mais contar com esse atleta. E não foi o que aconteceu no meu caso, naquela ocasião. E onde que eu falei assim, gente, o que eu fiz? E depois, para a gente voltar, principalmente, e conversando, teve até uma vez, na verdade, eu estava conversando com o Alex que jogou no Cruzeiro, jogou no Flamengo também, né? No Curitiba. O próprio Leandro, lateral esquerdo, o Atiço, quando eu peguei ele no Cruzeiro, depois. Aliás, o Atiço foi antes, mas depois a gente conversando. O sonho de vários atletas, e depois jogando nos outros clubes, se eu conversasse com 10 atletas, 8 falavam que tinham o sonho de jogar no Flamengo. Eu falei, cara, eu tive lá, tipo assim, eu pensava comigo, eu tive lá e não tinha essa noção toda, essa dimensão toda do que era. Então eu falo que hoje, assim, Flamengo em si, eu não era torcedor, mas eu falo que eu virei um torcedor depois, de fato, por tudo, pela grandeza, e eu sempre falava, cara, o patrimônio, depois eu fui jogar no Nordeste, e no Nordeste, por incrível que pareça, só passa jogo do Flamengo. Eu falei assim, agora eu entendi por que o Nordeste todo é flamenguista, porque não tem explicação um negócio desse. Então a gente vai vendo depois, eu fui conhecendo depois, entendeu? E quando tu chegou, assim, tinha vários nomes de peso no Flamengo na época que você chegou. Você sai do Ipatinga e passa a ver uma outra realidade, né? Passa a jogar ao lado de vários jogadores de renome já no Brasil. Como é que foi isso para você? Como é que você foi recebido? Você pode falar um pouco disso? Foi bom, cara. Assim, eu diria que... Eu falo que nisso aí eu não fiquei tão, assim, vamos falar, deslumbrado, vamos falar como é que tinha. Na época tinha o Luizão, tinha o Sábio, tinha o Obina, o Renato Abreu. O Renato Augusto, na época, estava começando, né? Estava na seleção sub-20. Tinha vários jogadores, Léo Moura, então tinha uma turma boa. Só que eu já, como eu te falei, né, eu já tinha presenciado e vivenciado isso aqui no Cruzeiro. Eu cheguei a pegar aqui no Cruzeiro, na época tinha Rincon, tinha Edmundo, tinha o próprio Alex, peguei Aristizábal, então teve muitos caras assim também de nome aqui. Mas assim, a recepção em si foi muito boa. Eu diria que eu só assustei, para te falar a verdade, fiquei assustado, né? Porque sempre quando a gente vai para algum lugar, algum clube, a gente quer ir bem, quer jogar bem, quer fazer história, quer almejar algo maior. E eu lembro de uma conversa que eu estava tendo com o Renato Abreu e com o Júnior, volante. E eles falaram assim, prepara para daqui um dia você ser batizado aqui no Flamengo. Eu falei assim, mas ser batizado como? Não entendi. Aí até o Renato falou assim, aqui, Minhoca, o cara só é batizado quando ele toma a primeira vaia da torcida, porque aqui não existe um jogador que nunca foi vaiado. Eu falei assim, que é isso? Eu falei, sério, aqui já vaiaram até o Zico, não vai vaiar você? Pode preparar, meu. Eu falei, caraca, mas assim, no mais foi de boa, os caras muito, muito bacana, deu para fazer boas amizades aí, que ficou... Até final do ano mesmo eu estive no Rio, que eu pego a minha escolinha aqui e levo os meninos pro Rio das Ostras. Eu acabei encontrando com o Diego, goleiro lá, muito tempo que eu não via ele, na verdade, desde quando eu saí depois, eu acho que eu encontrei com ele jogando contra umas 2 vezes, mas fazia muitos anos que eu não via. Então são amizades que ficaram assim, e vai ficar para sempre. Zico, você vestiu a camisa 10 do Flamengo, cara. É uma parada que... o sonho de muitos jogos, você já falou, né? O sonho de 8 entre 10 era jogar no Flamengo. O sonho de, acredito que 11 entre 10 é vestir a camisa 10 do Flamengo. A camisa do Zico, uma camisa muito pesada, e você teve esse privilégio. Conta pra você como é que foi jogar no Flamengo. É uma coisa, vestir a camisa 10 do Flamengo talvez seja uma parada de um patamar um pouco acima. Conta pra você como é que foi e se você já teve contato com o Zico, se vocês já conversaram. Não, cara, isso aí, como se diz, às vezes eu vejo o Theo Léo Medeiros, ele tem uma foto do lado dele, do Zico, eu falei, caraca, esse privilégio eu não tive. Na época que eu tava aí, se eu não me engano, não sei se ele tava pro Japão, e acabou que eu nunca tive contato com ele. A gente conversava um pouco com o Thiago, né, que era filho dele, na época estava aí com a gente. Mas o Zico em si, eu falo, eu não tive assim a oportunidade, eu não lembro direito de ver o Zico jogando. Coincidentemente, ontem eu estava mexendo aqui na internet e eu acabei começando a ver alguns lances dele que eu não tinha visto, nunca tinha visto. Só que a gente sabe da história, né? O cara é o ídolo, é o maior ídolo do clube. O cara ganhou tudo aí dentro e tal. E eu sempre ficava com essa imagem dele disso, mas de conhecer pessoalmente eu não tive essa felicidade não. E para mim, cara, é igual eu te falei, para mim tá vestindo a camisa 10 do Flamengo,
que era do Zico. Olha para você ver como é que era a inocência do Walter. De vestir a camisa 10, que era do Zico, e vestir a camisa 10, que era aqui do Cruzeiro, que já teve vários jogadores também, para mim era a mesma coisa. Mas igual eu tô te falando, depois que a ficha cai, vamos falar assim, a gente vê, caraca, aí onde que as pessoas, você sai na rua e fala, cara, você vestiu a 10 do Zico, você tem noção do negócio desse? Aí onde que você vai parando? O Leandrinho, eu sou muito amigo dele, e ele sempre fala, rapaz, você jogou no meu Mengão, você tá louco, rapaz. Você vestiu foi a 10 do Zico. Eu até dou risada dele assim, do jeito que ele fala, mas de fato, para mim foi muito normal essa questão. Eu acho que por isso até que, se eu soubesse da grandeza e dessa dimensão que era ter jogado no Flamengo, ter vestido a camisa 10 do Zico, com certeza eu não teria tido a atitude que eu tive naquele ano. Num passado bem mais recente, agora, quando o Flamengo e o Cruzeiro entraram em rusgas aí pelo Arrascaeta, o Itair, né, o Machado deu uma declaração, não sei se você acompanhou, falando que na época os jogadores do Ipatinga não queriam ir para o Flamengo por causa da estrutura, por causa por causa de salário, porque a gente sabe que ali naquela década ali de 2000, o Flamengo tinha muitos problemas estruturais, salários atrasados, já não era daquela época ali, já vinha de épocas passadas, mas ali ainda sobrava muita coisa. E queria saber até que ponto isso era verdade, se você realmente pensou em não ir por causa da estrutura, por causa do salário, se vocês tinham esse conhecimento da estrutura ruim do Flamengo, isso poderia ter pesado, passou pela sua cabeça realmente não ir por causa disso? Fala um pouco disso. Léo, eu não diria nem tanto pela estrutura, mas o que pesou na minha decisão, igual eu falei, foi justamente a questão salarial. Eu já me conheço, na verdade, eu sempre fui assim, eu não conseguia, não tinha psicológico nenhum para estar num clube onde eu estivesse com meu salário atrasado. Por mais que a gente sempre escuta aquele discurso, né? Vamos falar assim, mas o cara ganha muito, se atrasar não tem problema. Cara, aí eu vou falar principalmente no meu caso. O meu caso era o seguinte, expondo agora, vamos falar assim, abertamente. Eu tinha um salário na minha carteira que era baixo, que era de R$3.000 na época, vou falar para você a verdade. E o que eu ganhava, o restante, era por fora. Então, e principalmente esse direito de imagem, no Flamengo, não pagava. Então a gente fala assim, você pegou uma luva boa, então dá para você se manter. Não dava porque eu casei há 6 meses antes de ir para o Flamengo, 6 meses nada, 4 meses antes de ir para o Flamengo, e o que eu peguei foi o apartamento, a casa que eu, não vou falar que eu moro hoje, que depois eu acabei trocando, mas foi o que eu comprei para mim morar com a minha esposa aqui em Betim. Então eu fiquei sem dinheiro contando com a questão do salário. Então o que o Flamengo fazia? Todo mês ele ia lá e depositava esses 3.000 na minha carteira, que na verdade vem com desconto, ficava lá 2.400 alguma coisa, eu lembro direitinho. E eu lembro que onde eu morava, no apartamento que eu morava, era 3.000 aluguel. Então eu pagava o aluguel ou eu comia. Então, tipo assim, eu ficava naquele negócio, pô, eu sabia que isso ia acontecer, vamos falar assim, né? E é onde que eu também falo assim, eu acho que faltou um pouquinho também de parceria na época com o empresário que na época eu estava, o cara de repente chegar e falar, não, vamos segurar a ponta aqui, eu vou te ajudar e tal, não sei o quê, e eu não tive isso, esse conselho e essa ajuda, na verdade. Foi onde eu falei assim, pô, o negócio já não tá legal, tô com salário atrasado, porque eu tenho que falar que eu vivi o céu e o inferno, eu fiquei 5 meses e meio, igual eu falei, lindo, torcida me dando moral, aquele trem todo, eu jogando titular, e depois os 2 meses que onde foi, o negócio desandou, e já não podia nem sair na rua. Então assim, o que pesou para mim decidir naquela época, e optar, na verdade, de ir para o São Caetano, foi justamente a questão financeira. Agora, a estrutura do Flamengo em si, eu não conhecia, assim, para te falar a verdade, falar se é boa, se era ruim, mas assim, pelo pouco, na época a gente estava na Gávea, não tinha um ninho ainda, estava começando a fazer, só tinha os campos, na verdade, lá no ninho. Mas eu, particularmente, assim, eu não achava a estrutura da Gávea de tudo ruim, não.